Uma semana atrás, nós falamos sobre o sistema de delivery mais antigo do mundo que ainda está em operação. É o iCorvo, lembra? Nós falamos da história de Elias, que foi sustentado por corvos. E os corvos foram o sistema de delivery que Deus utilizou para sustentar Elias no meio de uma seca, no meio de um confinamento, dentro de uma caverna. Pois bem, hoje nós vamos falar do segundo sistema de delivery mais antigo do mundo. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas continuamos com a história de Elias. Então o profeta Elias, vamos lembrar um pouquinho da história, ele foi um instrumento de Deus para trazer um juízo sobre Israel. Porque Acabe, o rei de Israel, que casou-se com uma mulher chamada Jezabel, notem, o nome Jezabel significa esposa de Baal. Baal era um deus que era servido pelos fenícios. Aliás, o pai dela era rei da Fenícia. E essa mulher, ela transtornou Israel. Ela que se casou com Acabe, ela trouxe o culto a Baal, ela se colocou acima dos sacerdotes, ao ponto do povo não saber mais quem adorava, se era Deus de Israel, se era Baal. Então Elias se levanta nesse contexto e profere um juízo, que não ia chover naquela terra até a segunda ordem dele. E por 3 anos e meio, seca completa sobre aquela terra. Não choveu uma gota. E aí as plantações morrendo, as criações morrendo, miséria tremenda naquela terra. Deus manda Elias se esconder na caverna, fazendo uma síntese da semana passada. Ele vai lá, se esconde, fala assim: Elias, eu ordenei aos corvos que te sustentem. Então Deus preparou esse esquema, onde diariamente, manhã e tarde, vinham corvos trazendo no seu bico carne e pão. E por quase 1 ano ele foi sustentado com carne e pão e bebia do ribeiro de Querite. Secou o ribeiro. Aí Deus volta para Elias e fala o seguinte: Elias, agora você vai para Zarefate, que é de Sidom, que ali eu, de novo, ordenei, não mais corvos, mas eu ordenei uma viúva que te sustente. Outra maneira muito bizarra que Deus agora estava ordenando para sustentar, para prover o profeta Elias. Alguns detalhes nessa história muito importantes. Agora, Elias, que estava em Israel, e ele era de Israel, o rei de Israel e o reino de Israel estavam à caça de Elias, porque ele foi o grande causador, aos olhos do rei, dessa seca e dessa miséria. Mas como ninguém sabia que ele estava naquela caverna, a não ser os corvos e o próprio Deus, ninguém conseguiu encontrar em Israel o profeta Elias. Deus tinha escondido ele. Elias vai para Sidom, para Zarefate de Sidom. Zarefate era uma cidade da Fenícia. Sabe quem era o rei da Fenícia? Etibaal. E sabe quem era esse sujeito com esse nome estranho? Pai de Jezabel, sogro do rei Acabe. Quando ele estava na caverna, estava escondido, ninguém sabia que ele estava lá, não tinha um familiar, um amigo, ninguém sabia. Agora Deus manda ele sair de um lugar isolado, seguro, comida, água. Agora você vai para uma cidade, você não vai ficar mais isolado numa caverna, você vai para uma cidade. Onde que é essa cidade? Na Fenícia. Se em Israel ele já era odiado, na Fenícia muito mais, porque aquela seca atingiu também a Fenícia. Então ali a Fenícia também alimentava ódio por esse tal profeta Elias. E agora Elias ia de peito aberto para uma cidade da terra de Jezabel, do pai dela. E engraçado, né, que o nome Zarefate, a cidade para a qual Deus enviou ele, significa fundição ou fornalha. Então a gente podia dizer que agora a chapa ia esquentar para Elias. Se ele estava ali fugindo do rei Acabe, mas ele estava numa caverna e ninguém sabia disso, agora ele ia expor a cara dele, ia para uma cidade onde tinham pessoas, gente, população, para um território onde ele não tinha nenhum amigo e nenhum parente. A chapa esquentou para Elias. A situação ficou mais quente, ficou mais tensa. Agora tinha mais probabilidade dele ser capturado. Bem, ele vai lá para Zarefate. Chegando na porta da cidade, ele encontra quem? Uma viúva. Ele deve ter pensado, deve ser essa, né, que Deus falou viúva, porque pelo fato dela estar pegando lenha, que era uma tarefa de um homem, então significa que ela não tinha um marido, ela podia ser a viúva. Então aquela mulher estava lá apanhando os gravetos, e ele pede para essa mulher, fala assim: mulher, me traz um copo d'água. Aquela mulher devia ser muito educada,
A Bíblia diz que ela não falou nada. Isso está lá em 1 Reis capítulo 17, a partir do verso 7. Ela não falou nada e foi em direção à sua casa pegar um copo d'água. Notem, seca, completa. Água, artigo de luxo. Vem um estrangeiro folgado, e ela percebeu pelas roupas, pelo linguajar, que aquele homem era um homem da nação vizinha, de Israel. E olha, Israel agora estava com uma imagem negativa na Fenícia, porque o Deus de Israel estava fazendo aquilo. Outro detalhe muito importante, naquela época acreditavam-se que os deuses eles estavam vinculados a regiões, a territórios. Por isso que era chamado Deus de Israel. Na concepção das outras nações, o Deus de Israel ele atuava somente sobre Israel. Lá na Fenícia tinham os deuses da Fenícia. E um dos deuses com letra minúscula da Fenícia era o tal do Baal. E olha que interessante, o Baal era considerado como deus da fertilidade e deus das tempestades. Agora que o caldo entornou para Elias, sabe por quê? Porque o Deus de Israel, que todo mundo sabia que ele era o culpado de estar acontecendo aquela miséria toda, ele não só atuava sobre Israel, mas a seca atingiu a Fenícia. Então o Deus da Fenícia, o tal do Baal, ele não foi capaz, ele estava sendo envergonhado. Ele que era o Deus da tempestade não conseguia nem soltar ali uma garoa. Porque o Deus de Israel transcendeu essa territorialidade e foi lá e estava causando essa miséria também na Fenícia. Chega lá, Elias, e pede para aquela mulher viúva um copo d'água. Ela com boa vontade vai, quando ela estava caminhando, fala assim, ei, faz o seguinte, traz um pão também para mim. Aí ela não aguentou. Foi muito para ela. Porque essa mulher estava vivendo uma realidade miserável. E pelo que ela narrou ali, ela tinha só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que era a última refeição dela. E ela falou assim, olha, vive o Senhor Deus de Israel. Então ela entendeu que ali Elias, talvez não tivesse sido conhecido como profeta Elias, mas sabia que ele era um israelense. Falou assim, olha, vive o seu Deus lá, que eu tenho na minha casa só o último mantimento. E eu vou fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Ela tinha comida até aquele dia, mas não tinha mais nada. E viúva, naquela situação, era a última fila, era a última na fila. Porque a viúva, ela vivia literalmente da caridade dos demais. Ela não tinha marido para sustentar, não tinha propriedade. Ela vivia de caridade e esmola. Então Deus agora prepara, não uma mulher rica, abastada, mas ele prepara uma viúva. A fonte mais improvável de provisão para Elias era uma viúva. Já foi bizarro corvos alimentando o profeta. Mas, como eu disse na outra mensagem, e eu te convido a que você assista, como é que um corvo trazia alimento para Elias? Como é que trazia carne, pão? De onde ele pegava essas coisas? Davi fala lá no Salmo 139, tal ciência ou tal conhecimento é maravilhoso demais para mim que eu não consigo atingir. Então me pergunte, eu não sei como é que Deus agora ia usar uma viúva para sustentar o profeta. Essa ciência é maravilhosa para mim que eu não consigo entender. Muito bem, ela falou isso para Elias. Falou assim, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Olha o que a gente está passando, a água já vai ser difícil, mas eu tive a boa vontade de ir buscar para você. Agora você está me pedindo que eu pegue da última refeição, minha e para o meu filho e dê para você. Elias olha para aquela mulher e diz assim, faz isso que você falou. Ou seja, faça uma refeição para você e seu filho, mas primeiro, antes disso, em primeiro lugar, daquele pouco que você tem de farinha e de azeite, faz um bolinho para mim. E depois você faz para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, o Deus da minha terra, que até que chova sobre a terra, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite na sua casa. Aquela mulher, com aquela palavra, ela foi para a casa dela, fez de acordo com o que o profeta pediu, fez lá com aquele material, aquele azeite e aquela farinha, fez primeiro um bolo pequeno, como ele pediu, e levou para ele. E depois ela fez para o filho e para ela. A partir daquele dia, ela hospedou o profeta Elias. E até que chovesse sobre a terra, ele tinha ali pela frente mais uns 2 anos e meio, por mais ou menos 2 anos e meio, não faltou farinha e o azeite. Ela ia pegar lá a botija de azeite para fazer a sua receita, tinha azeite.
ela ia meter o pote lá na cumbuca de farinha, tinha farinha. Mas como é que essas coisas multiplicavam? Como é que sempre tinha azeite? Como é que sempre tinha farinha? Vinha um anjo de madrugada e abastecia? Eu sei lá, Salmo 139. Tal ciência maravilhosa para mim, tão maravilhosa para mim que eu não consigo atingir, foi o que Davi falou. Mas vamos lá. Falei para vocês que Deus usou ali o primeiro sistema de delivery que ainda está em operação, que é o iCorvo. Agora Deus vai usar o iViúva. Não tem o iFood? Então também tem o iCorvo e tem a iViúva. Deus usou uma viúva, um sistema de delivery para abastecer Elias naquela seca tremenda. O que a gente aprende com isso? A gente viu aqui que quando Elias vai conversar com aquela mulher aceitou pegar água para ele, mas quando ele pede o pão e ela fala que é a última refeição, Elias dá uma dica para essa mulher. Notem, nesse momento, nessa ocasião, nessa nova estação, agora estação Zarefate, não mais a estação Caverna, Elias agora em Zarefate, Deus não ordenou corvos que o sustentassem ali, mas ordenou, ou seja, colocou em ordem, preparou, arquitetou, ele fez todo um plano para que aquela viúva fosse a fonte de provisão para Elias. Mas também existia um outro caminho. Não só aquela viúva foi a fonte de provisão para Elias, foi o delivery para Elias, como também Elias foi o delivery para aquela viúva. Notem, ele ficou todo o restante daquela seca, por mais 2 anos e meio, ele ficou morando na casa daquela mulher e sendo sustentado por aquela botija de azeite, por aquele pote de farinha que nunca acabou. Então naquele momento, um estava sendo instrumento de Deus de provisão para o outro. Então Elias aqui, ele estabelece um princípio. Ele fala o seguinte: tá bom, você está com medo de pegar seu último mantimento e dar para mim, não ter mais o que comer, morrer de fome. Mas assim diz o Senhor Deus de Israel. Agora ele empenha o nome do Deus de Israel. E para aquela mulher, vamos falar, hein? Ela estava sofrendo uma seca tremenda, morrendo, ia ser o último dia de vida dela. E o Deus dela? E o tal do Baal, que dominava sobre a Fenícia? Ele não valia nada perto do Deus de Israel. Ela já devia estar frustrada, desiludida, aborrecida, chateada com esse tal de Baal. Ele não mandava nem uma garoa, uma porcaria. Então devia estar meio já angustiada, chateada com aquele Baal. Mas quando ele fala, ó, o Deus de Israel, aí essa mulher tem uma outra reação. E o que Elias ensinou aqui para ela? Ele falou assim: olha, faz isso que você está falando, faz uma coisa, um pão para o seu filho e para você. Mas antes, em primeiro lugar, olha só, diz a Bíblia, faz um bolo pequeno. Ele não falou assim: vamos fazer meio a meio? Um terço para mim, um terço para você e para o seu filho. Não, faz um bolo pequeno. Da quantia que ela tinha ali na casa dela, ela tinha que fazer um bolo pequeno. O que está em jogo aqui? Vou contar uma história para vocês. Quando Israel ele foi levado para o cativeiro, e Jerusalém foi destruído o templo de Salomão, maravilhoso, ímpar, uma riqueza exuberante. Se você ler o livro de Reis, como era o templo de Salomão, é algo inigualável. Aquele templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, general romano, e o povo foi levado em cativeiro 70 anos. Quando aquele povo volta, depois de 70 anos, Deus dá ordem para que o templo fosse reconstruído. Aí tinha lá um governador que Deus levantou, chamado Zorobabel, e Zorobabel ele tinha que fazer ali, ele foi encarregado por Deus, de lançar os fundamentos do novo templo. E ele lançou lá os fundamentos, então ele deve ter furado ali, cavado ali naquele terreno, colocado ali alguns alicerces. Mas quando os anciãos de Israel, aqueles que quando foram para o exílio, eles já tinham conhecido o templo de Salomão, passaram 70 anos e agora voltaram, quando eles olharam os fundamentos do novo templo que Zorobabel estava construindo, a Bíblia diz que eles choraram. Porque era de chorar, gente. Eles tinham na memória deles o glorioso templo de Salomão. E agora Zorobabel, ele lança lá um puxadinho, ele coloca lá um alicerce que nem se comparava com aquilo que era o templo de Salomão. Era uma coisa muito inferior e eles choraram. Mas Deus fala para aqueles anciãos e ele dá uma lição para eles e fala o seguinte: não despreze o dia dos pequenos começos.
Não despreze o dia dos pequenos começos. O que Elias falou para a viúva? A fonte de provisão para ele. O ai viúva, falou assim, viúva, faz um bolo pequeno para mim. Faz isso para mim. Era um bolo pequeno. O que isso tem a ver? Elias estava lançando aqui o conceito de primícias. Sabe aquele templo ridículo em relação ao templo de Salomão? Aquele alicerce que nem se comparava? Deus ele fala o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eles estavam chorando por causa daquele alicerce tão ínfimo em relação ao templo de Salomão. Mas a glória da segunda casa vai ser maior. E ele estava se referindo a nós como templos do Espírito Santo e a glória é muito maior. Mas quando Elias pede um pouquinho, ele está falando do assunto chamado primícias. Mulher, faz o seguinte. E ela sabia que ele era um homem que representava o Deus de Israel. Então Elias pedindo um pedacinho de pão, ele estava pedindo na verdade um pouquinho para o Deus dele. Ela sabia que ao ofertar aquele pão pequeno para aquele profeta, aquele bolo pequeno, ela não estava fazendo só um favor, uma caridade para um forasteiro, mas ela estava de alguma maneira envolvida num ato de vínculo com o Deus de Israel. E ela começa a aprender, peraí, se eu pegar daquilo que é pouco, aquilo que a minha última refeição eu vou comer e morrer, mas se eu pegar um pouco daqui, esse profeta aí está falando que o Deus dele não vai deixar faltar. Mas o que o Deus dele está querendo? Ele pediu tudo? Não, ele só me pediu primícias, me pediu um pouco. Então ele estabelece ali o conceito de primícia. Então não despreze o dia dos pequenos começos. Vivemos hoje uma crise sem igual. Vivemos hoje uma escassez tremenda, a chapa esquentou para a gente, como Elias foi para Zarefate, a gente também está nessa fornalha, passando por sérias dificuldades globais, mundiais, econômicas, políticas, financeiras, a chapa está quente, pressão de todos os lados, medo, tensão, medo de morrer, morte iminente, pouca comida, e aí, peraí, mas de repente você vê uma pequena nuvem, né? Aconteceu isso depois com Elias, você vê um pequeno sinal, que não é nada perto do que você precisa. Puxa, você está precisando vender. Você vendeu só uma unidade, baratinho, que não cobre nem o seu custo inicial. Tem lá uma oportunidade de emprego, mas olha, nem se compara àquele que eu perdi há um tempo atrás. Olha, tem uma iniciativa lá, uma possibilidade, mas aquilo é muito pouco. Não despreze o dia dos pequenos começos, porque Deus vai usar o ai viúva. Deus vai usar uma coisa improvável para a partir dali vir abundância para a sua vida. Deixa eu te falar para você que tem o hábito que tem essa relação com Deus, de você ofertar as primícias da sua renda. A Bíblia fala isso, né? Traz as primícias da sua fazenda, que Deus vai encher os teus celeiros. Traz as primícias da tua renda, que eu vou abrir janela do céu. Traz a 10ª parte, que eu vou fazer a sua terra fértil, o teu celeiro não vai comportar o que eu vou te dar, eu vou repreender o devorador, eu vou te abençoar. Se você tem essa relação espiritual com Deus, isso é para quem é maduro, para quem entendeu essa relação com Deus. Se você tem essa relação, chegou tempo difícil, não sabe o que eu fazer, então deixa eu refazer minhas contas aqui. Então Deus, eu vou adiar o seu, eu vou atrasar o seu, porque o senhor está vendo, está tudo difícil, o tempo está difícil. Primícia. Isso não é uma coisa que você deduz da sua renda. Primícia é um ato de ação de graças. Quando você reconhece o Deus que é soberano e dono de todas as coisas. Estava servindo para os dois ali. Aquela mulher entendeu que pela primícia que ela deu ao profeta, na verdade ela deu a Deus. Ela recebeu abundância. Por 2 anos e meio não faltou nada. Ela entendeu quem era o Deus de Israel. Elias, ele foi provido por aquela mulher. E ele lançou ali um princípio das primícias. Ele podia pensar, puxa, eu vou comer só esse pedacinho de pão, depois essa mulher vai morrer, eu também. Não, ele sabia do que ele estava lidando naquela hora. Eu quero deixar com você essa palavra, esse encorajamento, esse desafio. Não despreze o dia dos pequenos começos. Vão aparecer coisas aí na sua vida que vão parecer pequenas, que isso não vai nem se comparar com aquilo que você precisava, com aquilo que você era, um emprego que você tinha. Essa venda ela é ínfima, isso não significa nada. Não despreze o dia dos pequenos começos. Essa é uma relação de primícias com Deus. Então na sua renda também eu te desafio nesse sentido, que a relação com Deus, essa relação onde você vem com Deus com as primícias, você reconhece a grandeza dele. Ele não está te prometendo fazer 10, 2, 3 vezes mais, não. Essa é uma relação com aquele que é provedor de todas as coisas. Eu queria orar por você.
Senhor Jesus, eu te agradeço nesse momento, porque nós contamos não somente com os recursos que nós enxergamos, com as coisas desse mundo. Senhor, confessamos que às vezes a gente fica meio desanimado porque as fontes são improváveis, não existe. Bate na porta, não tem emprego, manda currículo, não tem resposta, ou as respostas são muito inferiores àquela que a gente esperava, e a coisa está difícil, a chapa esquentou, estamos em Zarefate. Mas o Senhor vai usar as coisas mais improváveis, como uma viúva. Senhor, oro para que o Senhor convença os nossos corações agora a entender a Tua grandeza, que quando nós estamos numa relação contigo, nós trazemos as primícias, primícia da renda, primícia da nossa atenção, das nossas capacidades. E quando a gente reconhece a Tua grandeza, quando eu reconheço que o Senhor é quem guarda a minha casa, os meus filhos, e não sou eu, quando é o Senhor que pode abençoar toda a minha vida, e não sou eu que tenho essa responsabilidade, e eu trago para o Senhor, eu te reconheço como o primeiro, como aquele que recebe as primícias. O Senhor é poderoso para fazer transbordar o nosso cálice. Visita cada um agora que está ouvindo, que está com o coração apertado, que está numa chapa quente, que está numa fornalha. Visita cada um deles, Senhor, para que eles entendam agora que o Senhor usa as coisas improváveis e que o dia dos pequenos começos não devem ser desprezados, porque é ali que o Senhor começa a atuar. Muito obrigado, Senhor. Abastece cada casa que está me ouvindo agora. Abre portas de emprego para quem necessita. Senhor, eu sei que a Tua provisão vai vir para as responsabilidades daquele que crê. Então visita o Teu povo com a Tua glória. Oração que te faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.